Vamos em nome de Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Ronaldo Velho Bueno, já recuperado, voz normal. Tudo bem, Ronaldo? Bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Se você reparar no fundo, Ainda não é 100%, né? Mas assim, o Ronaldo é que nem o Nelson Rodrigues dizia, de perto, ninguém é normal. Então, de perto, ninguém é totalmente saudável, né? Ouvindo bem ainda tem alguma coisa, mas depois de 90% já tá tranquilo, né? Eu mencionei para quem ficou, não, o que tinha o nada de grave, gente. Nada de Semana grave. passada, a gente deu folga para ele, olha só, né, que bonito, né? A gente convida a pessoa de forma voluntária e dá folga para ela. Na verdade, a minha garganta que exigiu folga, foi o contrário, né? Por causa de uma atividade dos blocos de carnaval. Aliás, como é que foi a tua impressão sobre os blocos? Tu foste no da Ovelha, né? Ou não? Foi em outro bloco? No Bloco da Ovelha. No Bloco da Ovelha. E choveu, né? Choveu, né? Caxias do Sul tem uma dificuldade com carnaval, e quando chove fica pior ainda, né? Então, teria muita coisa para falar, Beverly. Mas fale então, vamos começar do começo. Se é para falar, vamos falar, né? Acho que falta animação, né? Tu achou? Falta animação, ainda mais quando chove. Já é difícil tirar o povo de casa com sol, imagina com chuva, né? Sim. Enquanto tu faz uma rápida abordagem, eu vou ajustar tua câmera, Ronaldo. Pode contar um pouquinho do que tu achou. Falta animação, o que Vamos lá, mais? falar de bloco de carnaval, então, rapidamente. A gente tá com um calendário, né? Acho que fez muita falta pro Carnaval de Caxias do Sul a falta do bloco da Velha no domingo, né? Que reunia, sei lá, 50, 60 mil pessoas. E acho que essa foi a ausência mais sentida. E nos blocos que foram realizados ali, o da Ovelha, o Luizinho eu não posso falar porque eu não fui. No da Ovelha, no meu entendimento, falta um pouco mais de música de carnaval, animação de samba, Que é mais axé. música autoral que eles usam, né? Não, acho que não é mais, é só música autoral, né? Algumas músicas autorais que são muito animadas, mas muito DJ com funk, com ritmos que não são tão carnavalescos Entendi. assim, né? Então, isso eu senti um pouco de falta, mas talvez seja só a minha percepção e talvez pro restante do público fosse ok. Entendi. Eu particularmente não fui, mas passei por ali naquela hora que estava acontecendo, e embora tenha refrescado, porque também estava muito calor, então Uhum. não foi uma chuva torrencial, foi uma chuvinha, né? Mas molha quem tá ali, né? Claro que tem muita gente que não se ressente, né, entre aspas, quando chove. Eu sou que nem você, né? Se eu tomar uma chuvinha, minha garganta já reclama. Se eu tomar um Isso aí. ar-condicionado que você tá agora, direto meu pulmãozinho já fica meio ofendido, né? Mas eu sei que tem muita gente que acho bom, né? Porque é um refresco. Como a gente sabe que, assim como o carnaval e outras festas populares, o Ronaldo tem de tudo, né? Tem para todos os Tem para gostos. todos os O gostos. que eu achei, olhando de Aqui fora... não tem para todos os gostos, né? A gente tem poucos blocos, tem poucas festas que são abertas, gratuitas, né? Não, Então, o que eu quis dizer é que as pessoas que vão, elas têm perfis para todos os sim, gostos, né? Mas concordo contigo, ainda é incipiente, ponto. isso. Mas o que eu quis dizer é que achei pouca gente. Eu achei Pouquíssima, que né? ia levar mais. Não sei se foi Uhum. aquela, entre aspas, vai chover, porque tinha um anúncio que ia chover, talvez as pessoas Eu creio que por causa da chuva. Acho que Deu sim uma também. boa diminuída. Acho que sim também. Mas enfim, não se perdeu a festa, acho que é importante. Agora, dia 28, sábado, tem um desfile De rua. que é bem bacana as pessoas também se organizarem, prestigiarem, né? Porque, querendo ou não, Ronaldo, é uma forma de você dizer, mesmo que eu não goste da festa em si, não seja a minha preferência, se você pode ir, que vá, além de se divertir, certamente, porque depois que a gente vai, a gente se diverte, é uma forma de a gente, como cidadão, dizer, eu quero que continue, eu gosto disso, eu quero que essas atividades continuem na minha cidade, porque a formação de público é isso, né? Ainda mais quando tem lei de incentivo, etc. A gente sabe que muitos aparelhos culturais em Caxias não perseveram ou têm dificuldade de perseverar em função da dificuldade da formação de público, né?
ainda é uma demanda muito difícil. Vamos mudar agora, a gente vai sair de Virar a página do carnaval, vamos para a carnaval. festa da uva, porque já temos aqui o primeiro final de semana de festa da uva, já temos a abertura, né? Temos ali os primeiros dias que antecedem também, que a gente sabe que é o período de organização, mas não é só para analisar essa edição, é para tentar entender a festa da uva, Ronaldo, como um fenômeno cultural e um patrimônio da cidade que é inegável, ponto. Isso é um patrimônio. Ele pode ter sido mais valorizado, assim, no senso comum, né, ou menos, não sei, a gente vai discutir aqui. Eu tenho a percepção de que muitas pessoas com as quais eu converso já algumas edições, me dizem: "Ah, eu nem vou lá, não gosto mais, se perdeu, não é mais como era antigamente, não tem aquele senso comunitário". E às vezes também quem fala isso são pessoas que não vão, né, então eu realmente não sei, mas eu tenho ouvido um pouco assim de manifestações de pessoas que não sentem o mesmo valor, como se fosse algo seu, sabe, algo seu. Mais ou menos o que a gente vinha falando do carnaval, tá acontecendo também um pouco com a festa da uva. De forma assim, factual, porque isso é um senso comum, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, né, não temos dados para isso. Os dados são resultado financeiro, os dados são número de pessoas que visitaram, e o outro dado é a dificuldade que se tem para se colocar, candidatas ao concurso de rainha e princesa. Isso é histórico, né. Já foi, Uhum. assim, uma competição de pessoas querendo, né, de mulheres querendo participar. Nos últimos anos, nas últimas edições, tem sido A bem gente viu difícil, né. edições que beiravam a 30 É, candidatas, isso agora era o normal, né. era o normal, agora é muito difícil passar de 15. Nossa, acho Na que última não foram quantas acho candidatas? que foram 13, não foram? Foi Não, ou por foi um a pouquinho foi de mais? 12 a 15, né. Deixa eu ver aqui que eu já vou buscar. Mas enfim, eu acho interessante a gente fazer, um programa com essa temática de festa da uva logo no primeiro final de semana, mais do que avaliação, para discutir esses aspectos, né, de envolvimento comunitário, pensar o que que a gente quer para a festa da uva para os próximos anos, né. O primeiro eu acho que é importante trazer alguns pontos aqui para o ouvinte. O primeiro deles é que eu gosto muito de festa da uva, né, sempre gostei desde criança, não recordo de nenhuma edição, sei Só para lá, passar a informação rapidinho, 12 candidatas. 12. É dois mil e É, vinte e seis, 12. era mais que o dobro, assim, né, passava de 20 fácil, fácil, né, a gente trabalhou muito em escolhas de rainha e princesas, em desfiles os carros das embaixatrizes eram aqueles carros enormes, né, cheio de de embaixatrizes até alguns anos atrás, então teve essa diminuição. Eu não Eu achava lindo recordo que o carro das embaixatrizes para mim parecia um cacho de uva. Não que tão necessariamente preenchido, né, assim, com isso, tantas isso, pessoas, né. como se fosse, assim, a cada uma delas né, um grãozinho de uva. Eu não recordo, Beverly, assim, retomando, assim, a minha relação com a festa, de nenhuma edição que eu não tenha ido, assim, de, sei lá, dos meus 4, 5 anos em diante, né, de quando a gente vai desenvolvendo, as memórias. Então, é algo constante, assim como para milhares e milhares de caxienses. Dito isso, desse envolvimento, desse gosto que eu tenho, o que eu vou colocar aqui de pontos que eu acredito que a gente pode repensar ou aprimorar e os que a gente precisa elogiar também, sempre é tendo em vista, pensando no futuro da festa e que ela cresça ou que ela, hã, fortaleça esse envolvimento comunitário que tem. Ou ressignifique, né, eu acho que a palavra ressignificar esse envolvimento é algo que algumas gestões já da festa da uva vêm tentando trazer, que é resgatar a gente fala em Uhum. resgatar, mas não existe resgatar, existe ressignificar, né. Exato, Não porque os não tempos volta. mudam, Isso. mudam, né, então nunca vai ser igual, né, o nosso tipo de relação com a festa hoje não vai ser o mesmo que era nos anos 70, nos anos 80, nos anos 2000, são maneiras diferentes de se construir esse relacionamento com a festa da uva que está com 95 anos, né, logo, logo a gente vai estar falando, numa edição que vai celebrar o centenário ali, a gente está em 2026, né, então vai ter a Uhum. edição de 2028, a edição de 2030 provavelmente vai ser de celebração dos 100 anos de Festa da Uva. Um evento que tem uma duração de um século, né, nós já estamos aí na 10ª década de Festa da Uva, ele sem dúvida nenhuma, ele só resiste a todo esse período de tempo, a temporalmente, né, pelo engajamento
e porque ele significa algo para as pessoas, né. Nada dura tanto tempo se não tem um significado de relevância, de importância para a comunidade, né, que é muito fácil as coisas acabarem. A gente vê, né, negócios que abrem e depois fecham, associações que abrem e depois fecham, empresas, enfim. Então, uma festa que celebra as raízes da comunidade durar por 10 décadas, né, ano 95, isso tem um indicativo da importância social, cultural, comunitária que ela, respalda em nós e nas pessoas que vieram antes de nós e das que virão depois. Dito isso, Beverly, o que que eu tenho visto, né, sobre esses comentários que você tem falado? Que você tem ouvido, melhor dizendo, né. Eu percebo e a percepção é igual à sua, de que embora nós não tenhamos estatísticas, né, a gente tem tido uma dificuldade cada vez maior no engajamento da própria comunidade. Eu lembro que em algumas edições se divulgava aquela pesquisa de satisfação de público. Sempre a satisfação fica elevada, mas um dado que me chama a atenção é que, majoritariamente, o público da Festa da Uva é um público de Caxias do Sul. Assim, se eu não me falha a memória, algo em torno de 60, 70% do público que frequenta os pavilhões, que acompanha o desfile, cênico no centro da cidade, é um público local de Caxias. Depois nós temos os visitantes do entorno, né, de municípios vizinhos como Farroupilha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, e depois o pessoal da região metropolitana, que também, é de fácil deslocamento aqui para a região, e há uma minoria de visitantes, que são importantes também, mas uma minoria que vem em pacotes de viagem de outras regiões do Brasil, né, catarinenses, paranaenses, paulistas, pessoal que vem de estados do nordeste, do norte muito pouco, e um que outro visitante, assim, de Argentina e Uruguai, né, países vizinhos. Então, majoritariamente, e eu até gostaria que esses dados provavelmente eles são produzidos ao longo da Festa da Uva, e eu gostaria que eles viessem sempre a público, né, com divulgações que facilitassem, inclusive, a comunidade a ter acesso, né, que tivesse um banco de dados lá no site da Festa da Uva, para que a gente pudesse consultar isso, né, qual que é o percentual de visitantes, ou estrangeiros ou de outros municípios, né. Hoje, quando a gente compra o ingresso, geralmente com o CPF é fácil buscar a localização e também tem as pesquisas de amostragem que são feitas dentro dos pavilhões, porque isso nos ajuda também, ou nos ajudaria, a pensar qual é o melhor formato para o evento. Diante dessa informação, Beverly, de que a maior parte dos visitantes é de Caxias ou de cidades do entorno, eu acho que cria um desafio extra de que é inovar em formatos para que não fique repetitivo, né. Eu que gosto de Festa da Uva, na última edição eu fiquei poucas horas nos pavilhões. Eu entrei, fiz o meu trajeto, né, aquele você faz o trajeto linear, né, sobe pelo centro de eventos, passa pela exposição de uvas, depois você vai para a área do comércio, a área da alimentação, tem o mirante das uvas, que na última edição não era lá o consumo, né, era no início dos pavilhões, e depois você faz o caminho de volta. Olha, deu 2, 3 horas, foi um passeio muito rápido. Por quê? Porque eu sou um visitante de todas as edições. E eu fiquei com a impressão de: "Estou vendo coisas repetidas", né. Que é essa percepção que, alguns ouvintes entram em contato e falam isso, né, ou pessoas que a gente encontra: "Ah, é muito parecido ano após ano". Você pode dizer o seguinte: "Tá, mas vai fazer o quê numa festa da uva, né, que seja diferente?". Eu acho que o primeiro ponto é a gente observar
E hoje, com a popularização das viagens, né, a gente tem um turismo em alta, turismo interno em alta no Brasil, né? As pessoas estão viajando mais para dentro do país e a gente tem uma coisa muito interessante hoje, que é o acesso ao celular, o que nos dá, às vezes, a possibilidade de viajar sem sair de casa, né? A gente acessa e consegue ver no celular exemplos de outros lugares do Brasil, então a gente está ampliando o nosso repertório em termos de outros eventos comunitários, outras festas populares que são realizadas ao longo do país, e isso dá um desafio enorme de como inovar numa festa da uva para que não fique repetitivo e sempre a mesma coisa para o visitante da cidade. Para o turista que vem de outras regiões do Brasil, se ele nunca veio para a festa da uva, eu acredito que é uma experiência fantástica, porque ela acaba tendo uma imersão na história local, na história da cidade, na história da região, conta os mais de agora 150 anos, né, de imigração italiana no Rio Grande do Sul, as origens, a introdução da cultura da uva aqui na Serra Gaúcha, como que ela foi importante, a chegada do trem, a industrialização da cidade e da região. Então, o visitante passa pela Vila dos Distritos. Para a pessoa que nunca foi nos pavilhões ou que nunca assistiu ao desfile cênico, tudo isso é novidade. E certamente a experiência vai ser mais agradável do que desagradável. Acontece que a maior parte dos visitantes a maior parte é de pessoas que já visitou os pavilhões Locais. em outras Uhum. edições. E isso por estatística da própria Festa da Uva, pelo menos nos anos em que se divulgava, a menos que tenha mudado radicalmente, e acredito que não. Se a gente vai no estacionamento dos pavilhões, a gente vê ali a localização nas placas dos carros, ou a gente vê as pessoas que desembarcam nos ônibus do transporte coletivo, ou seja, que vêm de outras partes da cidade para visitar os pavilhões, então são locais. Então, como renovar o interesse de 2 em 2 anos se basicamente o trajeto é o mesmo e as atrações são as mesmas? Por óbvio, eu não sei a resposta, Beverly, né? Senão eu já estaria aqui falando em possibilidades. Mas eu acho que a primeira noção que a gente tem que ter, e eu acredito que a festa da uva poderia ser um pouco mais aberta a possibilidades de alterações de formato. Eu basicamente vou trazer aqui alguns elementos para lembrar juntos, né, não a festa da uva não é só o que acontece lá nos pavilhões da festa da uva, lá é o lugar onde a festa da uva ela perpassa como um patrimônio cultural de Caxias do Sul no comércio, nos restaurantes, na rede de serviço, que as pessoas vestem a ideia da festa da uva, né. Tem também essa questão, da hospitalidade nos pórticos, nos cachos de uvas que são colocados pela cidade ou não colocados, né. Eu não vi esse ano, Eu vi só Beverly, aquele cacho grande na praça central. que foi É, foi ele era com eles data marcada, ele isso. iria sair na segunda passada e ser deslocado para os Também pavilhões, não vi né. pórticos, nada assim que grandioso, assim, a gente também quero dizer que, gente, ninguém tá fazendo uma crítica, a gente tá falando, ou uma crítica necessariamente a essa edição, é uma construção que chega até aqui, né, As Ronaldo. pessoas que estão na gestão da Festa da Uva e na organização, certamente são muito bem intencionadas e estão fazendo o melhor possível Que podem. diante do cenário, dos recursos que têm à disposição. A gente sabe que trabalham, hã, não sei quantas horas por dia ali na organização, então não é isso que a gente Não. está A gente está mencionando. trazendo os elementos, né, e como isso gera ou não gera engajamento, como a É. gente percebe ou não percebe a festa como patrimônio, ponto, Ano deixar bem claro. retrasado, eu fui para Igrejinha, ano retrasado ou no anterior ainda, na época da Oktoberfest. Igrejinha fica ali no Vale do Paranhana, aqui no Rio Grande do Sul. E as ruas centrais da cidade, elas estavam completamente enfeitadas com as cores da Alemanha. Oktoberfest é uma festa que se origina na Alemanha e aqui no Brasil tem bastante essa celebração em cidades que têm a imigração alemã, né. Você percorria as ruas centrais ali de Igrejinha e tinham os postes, né, com o amarelo, vermelho e preto da bandeira da Alemanha,
por quase toda a cidade. Então, era o clima de Oktober perpassava o centro. Não é uma impressão que eu tô tendo este ano em E Caxias. em algumas edições anteriores também não. Também não. Essa é a questão. Em algumas sim, a gente já viu Sim. edições. Total, a gente vê, é isso que a gente está falando, que vem decaindo o engajamento não só de quem gesta a festa, mas da própria cidade que vê a festa como um patrimônio. Nessa questão, por exemplo, Ronaldo, eu lembro de edições anteriores em que a gente entrava em estabelecimentos comerciais, agora a gente entra também e vê pessoas com, sei lá, com um bottom da festa da uva, Uhum. com uma uva, sei lá, com algum elemento ali que lembre, mas é muito singelo, é muito incipiente. Lembro de outras edições bastante, não nem nessa e nem na última, anteriores a essas, que o comércio tinha cheirinho de uva, né, as pessoas botavam aqueles Os compravam táxis também. isso, aromatizadores, né, no ar, você caminhava pelos lugares e sentia o cheiro de uva, tinha muito mais pontos em que vendia uva, não só na Praça Dante, que se conserva, fazer o registro que tem lá, mas é pouco, deveria ter muito mais. E não só a fruta em si, Ronaldo, mas assim, derivados, por exemplo, eu fui numa padaria aqui em Caxias do Sul, nesses dias de festa da uva, e as pessoas estavam com, sei lá, elementos no vestuário, no uniforme que foram colocados para lembrar que estamos em festa. Mas, por exemplo, tinha degustação de alguma coisinha que eles estavam vendendo lá, mas não tinha, por exemplo, uma cuca de uva, né? Não tinha um produto que levasse a uva, que inclusive a gente poderia comprar depois, né? A gente se estimula, a gente acaba não só sentindo o clima da festa, o engajamento, mas também ia comprar, eu vou levar para casa, né? E aí a gente entra no ponto de engajamento comunitário, porque não é uma ação, isso que você falou, que cabe à organização da Não, festa, e nem mas a cabe, prefeitura, e nem né? a prefeitura, mas cabe o empreendedor que tem um comércio na cidade, principalmente no ramo da alimentação, né? Será que não é o caso de oferecer algum produto, colocar no cardápio, se tem um restaurante, né? Tem um sagu ali, Uma tem uma sobremesa com polenta uva, né? frita, né? Uhum. Uma sobremesa com um prato típico da região, ou um prato com uva? Tem no cardápio? Eu quero fazer aqui referência, porque eu achei bem significativo, assim, inteligente, né? Na reunião almoço da SIC, que foi especial no dia da abertura da festa da uva, o cardápio era normal, um cardápio, enfim, de almoço, né? Da SIC. Mas a sobremesa era um creme com umas. Não era necessariamente, era artificial, né? Era um creme base, com um creme artificial com a cor da uva. A cor da uva, mas tinha uma uva Isabel dentro. E eu Uhum. achei, assim, a simbologia maravilhosa, porque a uva Isabel é a uva típica dessa região, é que a fruta mais produzida, a variedade mais produzida, nos nossos vinhedos aqui da região é a Isabel, que faz o vinho de garrafão, que todo mundo gosta, né, que é, aliás, o vinho de garrafão é o vinho mais consumido no Brasil ainda, não é o vinho de mesa, é o vinho de garrafão, é o mais consumido. Então, veja, às vezes, Ronaldo, a gente se esquece de coisinhas que são muito simples. Imagina, para um cacho de uva, quem sabe deu para fazer metade da decoração daquela taça, porque era um grãozinho, né? E já fez toda a diferença. E quando a gente está falando sobre essa questão de que o comércio podia ou não podia, o que a gente está dizendo, em última instância? Que não tem o engajamento. E não tem o engajamento por quê? Porque perdeu o valor como isso me pertence. Porque Uma se tiver. desconexão de Diz, pertencimento. isso. Perfeito, eu não quis te interromper, só Não, foi é um isso. comentário adicional, né, mas É quando a isso. gente não se sente pertencente, ou quando a gente vai e às vezes não é nem que a gente não se sente pertencente, mas se sente menos, né, vai perdendo, vai se distanciando, Uhum. Que né. não é, a gente reclama muito as vitrines, as decorações. Sim, tudo isso é importante. A gente até entende toda a questão da dificuldade. Mas tem coisas que poderiam ser, inclusive, venda, insumo de venda, e não foi. Por quê? Porque parece que não vende. Isso que eu quis dizer. É. Parece que a festa da uva não vende Em para as termos de pessoas. clima de festa e de decoração, que eu acho que é um ponto importante, porque a decoração, aquilo que vestiria a cidade, ou aquilo que faz com que as pessoas que caminham pela cidade, que moram na cidade, que vivem aqui, sentiriam a presença da festa para além dos pavilhões, né? O que eu vi de decoração foi na Júlio de Castilhos, algumas flâmulas ali na região onde tem o túnel de LED, né, que vai da Feijó Júnior até a Praça Dante. O túnel de luzes que à noite
ele transmite algumas imagens nas cores da uva, as folhas de parreira. Teve uma imagem feita por drone muito bonita ali da Avenida Júlio, isso fica legal, mas o túnel de LED ele funciona à noite, né? De dia, que é onde passa o grosso da população, que as pessoas. É óbvio, né? Como é uma rua com o maior número de comércios, na avenida com o maior número de comércio em Caxias, é a que mais tem circulação de pessoas, é a Avenida Júlio. De dia, o túnel, por óbvio, está apagado. Então, de dia, zera a decoração, com exceção das flâmulas, né? Na Praça Dante, não localizei nenhum elemento depois da retirada da uva gigante ali que ficou na esquina, próximo ao Bispado. A gente também pode observar que a estrutura de arquibancadas esse ano é menor. Em alguns anos ela tomava a extensão da Praça Dante inteira. Esse ano são 700 lugares, ela ocupa menos da metade da extensão da Praça Dante, sem cobertura. Em anos anteriores, ou seja, aumentou o preço de ingresso e Diminuiu. diminuiu a estrutura e até mesmo o que ela oferece. Um ponto que foi melhorado é que agora tem assentos, né? Porque Sim. em edições anteriores a gente pagava o ingresso e sentava na madeira, Salve-se quem puder, né? Quem, salve-se quem quem puder. chegava primeiro. Porque daí, e outra coisa, às vezes o desfile atrasa, né? Nessa edição, não. Nessa edição, os desfiles, pelo que eu vi, foram Foram pontuais. pontuais. Uma coisa que eu quero manifestar sobre exatamente isso que você falou, da questão dos desfiles e do arranjo para que as pessoas Uhum. assistam ao desfile, a mesma lógica daria para a gente usar com uma festa que se consolidou no calendário caxiense, que é o Natal do Manhã Bosco. Natal do Manhã Bosco começou pequeno, olha a lógica invertida, né? Começou como hoje está a arquibancada da Festa da Uva e foi crescendo, crescendo, crescendo. Olha como mudou, né? Então, a festa da uva, que é um patrimônio de Caxias do Sul, perde essa força na presença dos desfiles, neste espaço da arquibancada. E outra festa que não era típica de Caxias do Sul, que é o Natal, ganhou força. Por quê? Porque tem um espetáculo, tem uma história, tem um atrativo que se renova. Para quê? Para engajar. Por quanto tempo a gente não sabe. Eu estou mal comparando, porque são, primeiro, coisas diferentes, são histórias com tempo de duração Uhum. totalmente diferente, também há um esgotamento, mas há de se reconhecer que os gostos também mudam, o hábito de consumo das pessoas vai mudando. E a ideia do engajamento é isso, né? É acompanhar o que as pessoas querem, o que elas gostam, como elas se sentem dentro daquele cenário, né. Uma das possibilidades para maior envolvimento e essa sensação de novidade é aproveitar melhor a tematização da festa, a tematização das edições. Por exemplo, um caminho que eu achei interessante nessa edição foi que o desfile cênico, ele aborda um tema específico, né, que é um filó, que é esse encontro gastronômico típico aqui da região, em formato de desfile. Então a gente sabe, quando for assistir o desfile da Festa da Uva, que vai estar sendo retratado ali nos seus blocos cênicos, nas suas alas, nas alegorias, vai estar sendo retratado um filó. Esse eu achei um passo interessante e que talvez possa, trazer ser explorado nas edições nós temos uma história cultural riquíssima aqui na região, então a gente poderia explorar, sei lá, a história da polenta, a história da religiosidade, a gente poderia explorar temas diversos ao longo das edições e que o desfile fosse fiel a esse tema e que o tema da edição da festa fosse melhor explorado nos pavilhões, que é o coração da festa. Eu não lembro agora qual que é o tema da Festa da Uva dessa edição. Filó da mama, alguma coisa Esse é o assim. do desfile. Ah, do desfile, Esse é o sim, do sim, sim, desfile. sim. Agora, o da festa, eu não lembro. Algumas edições foram marcantes, como o aniversário da chegada do trem, acho que é a festa de 2010. Eu lembro que na festa de 2012 comemorava os 40 anos da transmissão da TV a cores. A festa deste ano é fruto de um sonho imigrante. Eu celebro os 150 anos da imigração italiana Certo? e os 95 anos da própria festa. Perfeito. Então, a exploração
dos temas ano após ano, no caso do desfile, poderia gerar a novidade do desfile, porque se a gente pegar, vou fazer o comparativo da época em que eu era criança e assistia no Cordão da Calçada, geralmente na esquina da Garibaldi com a Sinimbu, ali onde tem perto do Prataveira, um pouquinho mais para baixo, ali na esquina do McDonald's. Eu assistia sempre ali, Que eu acho que é o melhor jeito de assistir o desfile. sentado no, Eu no acho, eu cordão. acho que viver a experiência de É assistir é diferente, né? diferente. O desfile começava na Andrade Neves ou na 13 de Maio. E ele descia, né? Ele era mais extenso. E geralmente todas as quadras eram bastante lotadas. Eu lembro que tinha que chegar bastante Bem tempo antes. antes para Uhum. conseguir um lugar no cordão, senão a gente tinha que ficar de pé para assistir. Então o cordão era disputado. Hoje o desfile ele ocupa 3 quadras, né? Ele começa ali na Alfredo Chaves, vai até a Marquês do Herval e da Marquês do Herval vai até a Doutor Montauri. Então ocupa ali o espaço de 3 quadras da Sinimbu. Não acho ruim ter diminuído, porque se a gente compara com grandes espetáculos, por exemplo, o desfile do Natal em Gramado, ele ocupa 200 metros de passarela. Ou se a gente pega a comparação com as escolas de samba no Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí tem 560, 600 metros no máximo. Então os desfiles são mais enxutos, né? Então, 3 quadras ali na Sinimbu para o desfile cênico, eu não vejo isso como problema. O que eu quero dizer é que hoje, pelo menos no visual, nas imagens de drone, o público divulgado pode ter sido 15 mil. Nas imagens de drone, não estava lotado. 3 quadras não estavam lotadas. Se a gente pega 20, 25 anos atrás, a gente tinha 6, 7 quadras e com uma lotação maior. Não raro a gente tinha públicos de 30, 40 mil pessoas nos desfiles. Hoje os públicos variam ali de 8, 10, 15 mil, 20 mil em edições assim em que está super lotado. Então a diminuição do público demonstra um interesse menor. E o interesse menor, se tu me permite, a gente tem que fazer um intervalo também. Então vamos tentar fechar esse raciocínio aqui, mas nessa linha de raciocínio que tu trazes, claro que se entende que a festa passou por uma questão, é um desafio da Festa Nacional da Uva, o equilíbrio financeiro, sustentabilidade financeira. Obviamente que com menos recursos se faz também Menos coisas. menos coisas. Também a gente leva, ninguém está dizendo que não há este reconhecimento. A questão não é se a gente reconhece ou não. A questão é por que diminuiu o investimento. Porque aí voltamos lá ao cerne do que nós estamos refletindo aqui, né? Por que deixou, ou talvez não seja a palavra deixou, mas por que a gente percebe, né, que há uma certa, assim, um certo descolamento, né, entre a apropriação da festa como uma festa da cidade. E aí todas as forças da cidade estão, né, deixando um pouquinho de fazer esse engajamento. É disso que a gente está falando, né? O que aconteceu e como resgatar. E tudo isso passa por recurso, tudo isso passa pela questão financeira, porque se a gente falar da decoração da cidade, não tem como fazer uma decoração visualmente bonita, que encha os olhos, sem recurso. O mesmo se aplica ao desfile, o Carros mesmo se alegóricos. aplica à estrutura de arquibancadas, ao visual dos pavilhões, às atualizações da estrutura dos pavilhões. Que Tudo isso passa por retroalimenta a formação recurso. do público, né? Exatamente. Então voltamos lá. Vamos falar de recurso depois. Vamos. Eu vou fazer o primeiro intervalo, são 11h43, tem ouvintes já participando aqui também, mas eu preciso realmente dar uma paradinha aqui, atualizar o intervalo, a gente volta na sequência, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. O Unifácil é o plano da Unimed que facilita a sua rotina. Prático, acessível e com a qualidade que você já conhece. Agora, com atendimento em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos. Um jeito descomplicado de cuidar de você. Unifácil. Fácil de escolher, fácil de usar. Saiba mais pelo fone ou WhatsApp. 54-3220-2030. Unimed Serra Gaúcha. 11h43. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você?
Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 27 graus. E aí, Rafinha, bora pra escola? Ainda não sei se quero estudar. A escola tá com tudo, deixa isso pra lá. E aí, me conta mais pra ver se eu fico empolgado. Tá tudo renovado, tem até ar-condicionado. E esse uniforme, não saiu uma grana? Que nada, a gente ganhou um uniforme e um tênis bacana. Tá bom, me ganhou, hoje eu vou estudar. Com a escola no fogo, nossa vida vai melhorar. A educação mudou e o orgulho chegou. Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua rádio. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas e 46 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na tua Rádio São Francisco. Esse é o Tá na Pauta. Hoje eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, que é jornalista de formação e também é mestre em letras e cultura, doutorando também nessa linha, né? Então a gente está trazendo a Festa da Uva como patrimônio cultural de Caxias do Sul, né? O que faz da festa ser um patrimônio de Caxias do Sul? Um certo descolamento do engajamento, né, do pertencimento da população, dos nativos, dos locais, né, em relação à festa, mas também, ao mesmo tempo, um olhar de resgate, né, um olhar de ressignificação destes elementos para que a gente continue valorizando a festa. Eu nunca me esqueço, Ronaldo, que entrevistando algumas vezes a professora Cleudes Piazza, né, que é um patrimônio também da história de Caxias do Sul, uma pesquisadora da UX, que trabalhou muito, ela e outros, né, mas eu estou falando dela porque foi ela que encunhou este termo, ou enfim, manifestou que durante muito tempo, né, a Festa da Uva representava o setor agrícola colhendo as uvas, né? E que na atualidade, na contemporaneidade, a Festa da Uva ela se ressignificava, trazendo a ideia de que colhíamos do polo metal mecânico a indústria, né? Colhíamos as máquinas da indústria. Então, seria uma espécie de ressignificação. Certamente outras já vieram, né, Ronaldo? Certamente outras já vieram, porque isso foi já no passado, né? Então, de tempos em tempos atualizar para que não se descore, para que haja esse interesse. Posso trazer alguns ouvintes? Com certeza. Então, vamos primeiro aqui, eu liguei teu microfone, estava desligado, pronto. O Ademar Roberto Sebem, ele está injuriado com essa questão aí da reforma do monumento ao imigrante durante a realização, e aí ele vem aqui, olha, não querendo ver defeitos, mas, bom dia, né, perguntar não ofende. O que faltou na administração municipal? Comunicação entre as partes, por exemplo, turismo e cultura, para desativarem as reformas do Monumento Nacional ao Imigrante em plena a festa
Nacional da Uva, Getúlio Vargas, que inaugurou a primeira atração turística criada pelo homem na cidade, deve estar se revolvendo na cova. Isso tudo quando temos um vice-prefeito, né, que quer ser prefeito, diz aqui o Adhemar, e já esteve envolvido com a Festa da Uva. É um estelionato turístico-cultural? Ele fala sobre essa questão dos pontos turísticos, um deles é o Monumento ao Imigrante, bem nessa época aqui. Tu quer comentar alguma coisa sobre? Quero comentar rapidinho o que o Adhemar trouxe, que é o seguinte: a reforma do Monumento ao Imigrante não vai durar 24 meses, não vai durar 2 anos. Ou seja, me parece um planejamento estranho você cercar o monumento durante a Festa da Uva, que é o nosso maior evento turístico, cultural de Caxias do Sul. Poderia ser feito um planejamento ou de ter sido feito antes ou depois da Festa da Uva. Eu acredito que ano que vem ele já vai estar funcionando, né? Já vai estar reaberto. Então, esse fechamento não poderia ter sido feito a partir do dia 15 de março? Eu não sei, é uma resposta que eu gostaria, e eu acho que um dos problemas de hoje, da era das redes sociais, é que os gestores públicos têm cada vez debatido menos os assuntos na imprensa. Esses dias eu estava ouvindo numa outra emissora de rádio de Caxias um debate sobre a recomendação do Ministério Público para a retirada do túnel de LED. Independentemente se a pessoa é a favor ou contra, eu acho que é importante, a gente aprende isso, né, Beverly, na faculdade, a gente tem que ter ponto e contraponto. E no programa só tinha a sociedade civil organizada participando, porque o governo municipal não quis participar da discussão, não quis participar do programa. Só que é curioso porque eles só se manifestam em redes sociais, só se manifestam diretamente ao Ministério Público, mas a imprensa é um dos canais de contato, querendo ou não, com a comunidade, e todo agente público, servidor, cargo de confiança ou cargo eletivo, que presta serviço para quem? Para nós da comunidade, né? É que uma coisa a gente tem que reconhecer, né, que é um fenômeno muito natural de mediatização mesmo, redes sociais eu tô falando, mediatização, né, dos assuntos que são públicos, né, ou privados, só através de canais que não são, mesmo que sejam oficiais, eles não são canais que tratam a informação. É como se a imprensa fosse, nesse momento que a gente fala de redes sociais, utilizada como se fosse uma rede social. É só para transmitir. E a Isso. imprensa nunca foi usada, ela não tem o papel de transmissão, ela tem o papel de decodificação de uma E de informação. problematizar. E de problematizar, de ter um pensamento crítico, de ajudar a sociedade a encontrar as essências daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente tem. É a mesma coisa de inteligência artificial, né? Se você fizer uma pergunta ou você quiser colocar, ela vai tratar aquilo sem nenhuma emoção. E se você fizer a pergunta errada, ela também não vai problematizar aquilo que é essencial. Ela simplesmente vai transmitir. E nós estamos vivendo essa era, não só no serviço público, nas empresas, em todos os lugares, e até nas famílias, Ronaldo. Veja que loucura isso. Até nas famílias, em que a gente faz como se fosse um serviço de marketing, né? A gente só transmite como se fosse... Um outdoor ambulante. Isso, um outdoor ambulante. E tudo por meio de WhatsApp. Então, em relação ao que o Adhemar bem falou, precisava ser fechado o monumento agora? Eu não sei, nós não temos uma resposta técnica a respeito do assunto, e mesmo que nós tivermos uma resposta, vai ser nesse formato aí, Beverly, de divulgação oficial por meio de redes ou por meio de nota. Nota, por nota a gente já viu que tem muita informação que seria de realmente autoridade dialogar com a população, né? Se perde, o que eu quero dizer é isso, se perde a oportunidade de dialogar com a população. Então, por meio de nota não há diálogo, é só se coloca lá aquilo que se entende que é, mas não tem direito à conversação, a um diálogo sobre o assunto e todo mundo perde. A Paty Tomazini está acompanhando aqui o programa, a Beatriz Tessari Vivan, a Maria Salete do bairro Bela Vista, a Estelinha do bairro Rosário também está com a gente, o Adhemar eu já passei o recadinho dele aqui, deixa eu ver quem mais passa aqui, deixa eu ver, o Tony Valim também diz o seguinte: oi Ronaldo, Beverly, saudações, será que a razão da festa, aí ele bota entre aspas, quase nacional da uva, é o fato de que as pesquisas apontam que 60% a 70% dos visitantes são locais, e então, para que melhorar? Ele problematiza essa ideia aqui, né? Até parece aquela, jogo de pratos e talheres especiais, que é uma tradição em algumas, né? Só
Só para visita. só para visita, né? Quando alguém muito importante. Ah, sim, só são usadas quando alguém muito importante visita a família, né? E ele quer dizer que tradição em algumas famílias que só usam quando chega a visita. Eu não sei se é o caso, até acho que não, porque acho, sinceramente, que fazer festa para locais é mais difícil do que fazer para Eu visitantes. também acho que é mais É difícil, mais difícil. porque tem que agradar o público Que se que vai renova. todos os anos, Que se renova. né? Ou a cada edição. E me parece que não é o caso aqui. O que me parece, a gente já até comentou outro dia com outras pessoas aqui, Ronaldo, que há em especial a abertura, mas não só a abertura da Festa da Uva, assim como o concurso de rainha e princesa, também é um espaço político, né? Que se faz ali a presença de vários representantes políticos, que, enfim. É direito, é legítimo, ninguém está reclamando, mas às vezes nós usamos estes espaços, inclusive o roteiro que se faz de visitação aos pavilhões da Festa da Uva, sem pensar que não é para isso. Se esquece do porquê fazemos. Então, se a festa comunitária é por isso, a gente sabe que todos os anos, Ronaldo, todas as edições, o espaço dos distritos é um dos mais visitados. Então, qual seria a lógica? Vamos ampliar. Qual a dificuldade? Sustentabilidade financeira. Ninguém está dizendo que não, a gente não entende, mas é o espaço, o tombo das polentas. Precisamos todos os anos trazer um famoso para fazer? Um chefe? Não, não precisamos. Mas precisa ampliar estes lugares, né? Porque é aí que a gente se diverte, né, Ronaldo? Muita coisa, com certeza, nessas atrações culturais, né? Nossas, típicas. Típicas. Aquela parte do comércio nos pavilhões que está reduzindo, ano após ano a gente vê ali que tá menor. E por que tá menor? Porque as pessoas vão menos e elas gastam menos. Hoje a gente tem um monte de opções de comércio na internet, na cidade, nos shoppings. A gente precisa mesmo tanto comércio nos pavilhões? Eu não vou para a Festa da Uva com a intenção de comprar. Talvez existam pessoas que vão com essa intenção, beleza, mas precisa ser tão grande? Enfim, outro ponto que nós falamos antes do intervalo é o entrave financeiro, né? Muito disso que a gente se falou passa por recurso, né? Decoração, ampliação do desfile cênico, a ambientação dos pavilhões, melhorias na estrutura. Hoje a gente tem, deu uma melhorada nos últimos anos, mas lembra como era quente aquele espaço do pavilhão, Sim. o de baixo, acho que é o Era pavilhão 1, né? insuportável, a entrada do inferno. Exato, aqueles dias Muito de calor, muito calor. Era um forno, Era forno. né? A estrutura Isso melhorou, é verdade. tem melhorado. E tudo isso demanda recurso, Uhum. né? E quando a gente fala em recurso, eu acho que uma das armadilhas que a gente tem no discurso fácil é de dizer que uma festa como a Festa da Uva precisa dar lucro, precisa sobrar dinheiro no final como se fosse uma empresa. Se a gente pega os maiores eventos, os que mais atraem público, eles têm aporte de recurso público justamente por entender a lógica e a função. Pega o Carnaval das escolas de samba no Rio de Janeiro. Tem um aporte público municipal, estadual e federal que chega a 78 milhões de reais. Cada escola de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro recebe 1 milhão de reais da Embratur, que é via governo federal, recebe 2.150.000 da Prefeitura do Rio de Janeiro e 2,5 milhões do governo do estado do Rio de Janeiro, cada escola do Grupo Especial. Então a gente está falando ali de aporte de recurso. Você olha a Sapucaí nos desfiles, completamente lotada, tanto os camarotes que são comercializados, as arquibancadas que são comercializadas, um espetáculo que reúne milhares e milhares de pessoas, transmitido pela televisão para o Brasil inteiro com público que vem de outros países. Ok, Ronaldo, não vamos comparar com o Carnaval do Rio, que é outro universo. A gente não precisa comparar com lá. Mas a gente pode comparar com outros exemplos mais próximos e mais factíveis, né? Se a gente olhar para o Natal Luz, né? Muita gente diz que a gente não pode comparar nada de Caxias com Natal Luz, com Gramado, porque lá se sabe fazer. Bom, se a gente pega em termos numéricos, é uma cidade pequena, né, com o recurso público seria limitado. Como é que eles conseguiram fazer dar certo a organização de um festival de cinema, de um festival de Natal, todos os anos e recebendo centenas e centenas de milhares de visitantes?
né? E como é que eles conseguem captar o recurso? Uhum. Então, E baratear os acessos, porque eu sei que Gramado já foi uma cidade muito cara, mas hoje, se você for para Gramado, Ronaldo, eu sei te dizer, porque de vez em quando eu vou, barateou os acessos. porque se criou uma bolha Se criou também, uma né? bolha, é Se isso aí. ficasse caro do jeito que Não ia estava, conseguir, as né? pessoas iam começar a deixar de ir, né? E ano após ano, se você pega os espetáculos O que ali, eu quero o dizer com isso é que eles acendimento de luzes, viabilizaram a é, sustentabilidade o financeira. acendimento de luzes no Natal Luz de Gramado, todo ano tem um tema diferente. Então, o morador de lá ou das cidades vizinhas sabe que se tu for no ano retrasado, é a fábrica do Papai Noel. Nesse ano vai ser um menino que não recebeu o presente. No outro ano vai ser o duende que tá ali ajudando a abastecer as renas. Sei lá, sempre vai ter um tema diferente que vai guiar a decoração, que vai guiar a iluminação, que vai guiar os espetáculos, e isso faz com que o interesse se renove, porque não é a mesma coisa, não são as mesmas luzinhas, não são as mesmas histórias que estão sendo contadas. Então eu volto a bater na tecla da melhor utilização da tematização, tanto na decoração do parque de eventos, quanto na concepção do desfile. No desfile esse ano a gente está vendo um passo nesse sentido. Ronaldo, a gente vai ter que priorizar aqui alguns ouvintes, porque já é meio-dia, tá? Tenho que terminar o programa, mas para não deixar essas pessoas que participaram sem um lugar, né, de fala, o Ademar Roberto Sebem, ele voltou aqui, né, a falar, a gente tinha falado sobre o monumento ao imigrante, ele diz, olha, eu trabalhei no Serviço Municipal de Turismo na década de 80. A titular era Maria Ord, né, e a Festa da Uva era comandada pelo casal Mário e Vera Vanin. Na ocasião, a imprensa do Brasil toda estava lá, e não só repórteres. Tinha ali pessoas, né, da Ancoragem, Nascimento Brito, Condessa Pereira Carneiro, do Jornal do Brasil, Lucy Bloch, da TV Manchete, 32 revistas, o Maurício Sirotsky, do Grupo RBS, Danusa Leão, Amaro Júnior, Zósimo Barroso de Amaral, Miele, Clodovil e por aí vai. E toda essa gente era encontrada no salão do Alfred Palace Hotel, recebidos pelo casal Antônio Tucci Sebe, né? Ele estava lá, então ele vê. O que o Ademar está dizendo aqui, né? E a gente reconhece que muito da repercussão, que ele está falando aqui, a repercussão da festa tinha a ver com o prestígio de quem estava organizando. Porque essas pessoas elas não vinham por causa da festa, elas vinham por causa do prestígio de quem convidava. E sabiam que quem convidava ia fazer a festa acontecer. Nos bastidores, já ouvi muita gente dizer que essas mesmas pessoas, quando faltava dinheiro, botavam, né? Não dá mais para pensar assim. Não dá mais para pensar assim, né? É uma outra realidade, embora há de se reconhecer que se a festa diminuiu, será que o prestígio de Caxias também diminuiu? Talvez essa seja a pergunta, né? Talvez seja o cerne da questão, né? Vamos pensar na pergunta aí, deixamos será no ar. que nós não somos muito fechados em nós mesmos, né? Porque seguidamente a gente ouve que a gente não pode comparar a Festa da Uva com evento A, com evento B, com evento C. E eu pergunto, por que não? Por que não? Né? Por que a gente não pode olhar exemplos de sucesso de eventos de fora, aproveitar o que dá certo, tentar ver se dá certo aqui? E pensar grande, porque a gente cresceu ouvindo que a Festa da Uva é o maior evento comunitário do sul do país, né? Eu entendi tua pergunta. Fica a dúvida, será que ainda é, né? Será que ainda é? A pergunta é essa. Será que a gente quer que ainda seja? Uhum. O Charles, lá de Viamão, mandou um áudiozinho para não deixar ele também desassistido aqui. Vamos ouvir junto. Bom dia, Beverly. Bom dia, Ronaldo. Bom aqui dia. É o Charles, temperatura aqui em Viamão, 32 graus já, calor aqui na região metropolitana e vento. Ronaldo tá certo, faltou propaganda, faltou divulgação. Isso aí mexe muito. Precisamos que divulgue as coisas. E a Festa da Uva, acho que não foi muito divulgada, né, pelo que eu ouço de mídias, né? Quanto mais divulgação, melhor. A propaganda é a alma do negócio, né? Abraço. Que é o relacionamento com a imprensa que ele está falando, né? Porque se faz uma divulgação de... Eu preciso dizer, né, para encerrar o programa, que eu reconheço que em especial nessa edição da Festa Nacional da Uva, houve um esforço
para que a imprensa estivesse mais próxima. Houve um esforço, não dizer que nas outras não tiveram, mas a gente sabe que são cacofonias do nosso tempo, o uso de outros recursos, de outras ferramentas, mas nessa edição em especial, a gente percebe que há uma retomada de buscar a imprensa para dialogar junto, coisa e tal. Mas nós não estamos aqui, mais uma vez deixar claro, analisando só essa edição, até porque temos pouco tempo, né, Ronaldo, de festa, no primeiro final de semana, mas é tentar entender que fenômeno é esse que a festa da uva parece que perdeu peso em relação ao como a comunidade vê a festa da uva. É isso, né? É isso aí. Teu Eu já fechamento. vou encerrar, Beverly. Obrigado pelo espaço. E todos os apontamentos, sejam elogios ou sejam críticas, eles têm um objetivo muito claro aqui. Eu gostaria, como um caxiense de nascimento e Eu pessoa também. que adora a festa da uva, eu gostaria de ver a festa maior e fortalecida. Brilhando. Isso aí. Brilhando, com público, casa sempre cheia, pavilhões com fila na portaria, é isso que a gente quer para Caxias. Obrigada, viu, Ronaldo? Um abraço, boa semana. Boa semana para você também. As reflexões ficam aí disponíveis em vídeos lá no Facebook, facebook.com/.